Galera do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver acessando este vídeo. Turminha, nós estamos fazendo então esse vídeo sobre as cruzadas, primeira, segunda e terceira cruzada, mas já avisando de antemão que este assunto não é possível você fazer ele numa mandada só, num vídeo só. Nós vamos estar fazendo em 5 ou 6 repartições para que nós possamos estar abordando todo o assunto da primeira cruzada, né? Aí depois então nós vamos estar fazendo a abordagem em cima dos outros assuntos da segunda e da terceira cruzada, tá? Mas vai ser tudo assim, vai ser dividido, né? Porque ele é um assunto, na verdade, muito complexo, né? Ele é bem complexo e não é possível nós fazermos de uma vez só. Então nós vamos ter que estar dividindo, né, os vídeos para poder estar explicando. E ainda fazendo um resumo. Beleza, gente? Então dessa forma eu convido você, então vem comigo. Eu sou o acadêmico Denilson Barbosa, sou acadêmico de História, faço licenciatura em História. Beleza? Galera, o ser humano, ele é muito interessante. O ser humano, para tudo aquilo que ele vai fazer, para tudo aquilo que ele precisa fazer, ele precisa ser incentivado. Ele tem que ser incentivado, senão não faz, né? O ser humano, se no caso você está trabalhando, se você está trabalhando, o seu prêmio é o seu salário. Se você está num campo de futebol jogando, por exemplo, o seu prêmio é uma taça, uma medalha, né? Hoje em dia o futebol também é uma profissão, então o salário também é motivação, né? Então tudo aquilo que nós vamos fazer é preciso ter um prêmio, tá? E pode ter certeza que às vezes igual uma taça, igual uma medalha, são vários times ou várias pessoas disputando aquele mesmo. Aí você pergunta, mas o que isso tem a ver com primeira cruzada? Bom, gente, o prêmio que nós estamos falando é Jerusalém. Jerusalém, ela foi disputada por 3 poderosas religiões do mundo, né, daquela época. Até hoje também são muito fortes, né? Mas a Jerusalém ela foi disputada pelas 3 maiores religiões que existia, né? Entre elas nós estamos falando dos cristãos, né? Do cristianismo, nós estamos falando do judaísmo e estamos falando do islamismo, né? Então, tanto o islamismo, ou o judaísmo, ou o cristianismo eram 3 poderosas religiões, pessoas de fé inabaláveis, tá? Pessoas de fé inabaláveis, que realmente iam lutar até as últimas consequências para conseguir aquilo que desejava, que ansiava, certo? Então, por exemplo, quando se falava do judaísmo, né? Para os judeus, para o judaísmo, Jerusalém era o lugar onde se encontrava o templo de Salomão e de Herodes, né? Para os cristãos, era o lugar onde o Messias tinha sido crucificado. Por isso era tão importante. E para o islamismo, era o lugar onde Maomé ascendeu ao céu, né? Ascendeu ao céu. Então, eram 3 visões diferentes, todas elas verdadeiras, né? E em busca daquele mesmo prêmio, que era a Jerusalém. Em nome disso, houve muitas mortes, né? E 2 dessas religiões, né, que foi o islamismo e o cristianismo, eles entraram em guerra por causa desse prêmio Jerusalém, né? Foi aonde nasceu a cruzada. Então, gente, no ano de 1088, né, no ano de 1088, chegou em Roma
um novo Papa, o Papa Urbano II. O Papa Urbano II, ele era um homem interessante, ele era uma pessoa de visão, ele tinha uma visão aberta, ampla, além da época dele, né? O Papa Urbano II, ele sabia que a Igreja Católica precisava novamente estar voltando para o eixo político. A Igreja Católica precisava estar voltando para o eixo político. Mas era preciso algo para que isso viesse a acontecer, para que ele pudesse estar recolocando novamente a Igreja Católica no lugar, no eixo político. Por quê? Porque a Igreja, ela conseguia, ela cuidava, por exemplo, do lado espiritual das pessoas, né? Ela curava os males espirituais, porém ela não tinha força política. Então ele queria novamente introduzir a Igreja Católica dentro do, dentro do eixo político, né? E ele rezava para Deus para que Deus mandasse para ele uma solução, né? Para que Deus estivesse mandando para ele uma solução. E isso ele rezava direto, né? Aconteceu, por exemplo, isso foi no ano de 1088. Aconteceu, porém, que mais alguns dias, né, no mesmo ano de 1088, mas foi em novembro, o Papa Urbano II ele recebe uma carta da Corte Imperial de Constantinopla, né? Essa carta que veio da Corte Imperial, ela veio em nome do imperador Aleixo I, né? A corte, por exemplo, poderia ter mandado no nome deles mesmos. Mas só que, se eles tivessem mandado no nome deles mesmos, o Papa Urbano II não teria respondido. Não teria respondido porque eles mandaram no nome do imperador Aleixo I. Porque o imperador Aleixo I, além de ser líder, ele é um imperador, ele era também líder da Igreja Ortodoxa da Grécia. Então, foi usado o nome dele para que o Papa Urbano II pudesse estar respondendo. O que continha nessa carta? A carta pedia que o Papa Urbano enviasse 300 soldados, né, para Constantinopla, para poder estar apoiando o imperador Aleixo nas batalhas, né, contra os selgitas, né? Então precisava desses 300 soldados. Aí você talvez se pergunta quem que eram os selgitas, né? Eles eram turcos recém-convertidos ao Islã, né? Eles já tinham conquistado tudo. Para você ter uma ideia, eles conquistaram a Síria, Palestina, Pérsia, Palestina, se apossaram de Jerusalém e eles voltaram os olhos para Constantinopla, né? Que era da capital bizantina. Gente, quando isso aconteceu, foi que impulsionou essa cruzada. Porque através desses olhares que os georgitas estavam olhando com interesse para Constantinopla, é que foi pedido para o Papa Urbano II mandar esses soldados. Bom, acontece o seguinte, o Papa Urbano II, ele era um homem que eu falei para vocês, com uma visão bem aberta, bem ampla. E o que ele fez? Em vez dele mandar os 300 soldados que o imperador Aleixo tinha pedido, ele falou assim, ele pensou melhor, ele falou assim, eu vou usar isso aí como resposta de Deus, né? Como resposta de Deus. Ele mandou um comunicado dentro da Europa, e esse comunicado fazia o quê? Estava reunindo soldados para uma grande guerra, para uma grande cruzada, né? Para reaver Jerusalém, né? Essa seria o top para colocar a Igreja Católica no eixo político, reavendo Jerusalém, a terra onde o Messias havia sido crucificado. E ele fez o quê? Com esses mandatos dentro da Europa, ele começou a reunir cruzados. Ele precisava de 60 mil cruzados.
né? Inclusive teve um que o Duque Godofredo de Bouillon. Ele era um germânico e ele trouxe média de 15 mil soldados, né? E teve outros que vieram também, grandes líderes, né? Tanto que o Duque Godofredo de Bouillon, ele vai se destacar entre os cruzados, né? Como linha de frente, né? E o Papa precisava desse grande contingente e não conseguia. Então o que ele fez? Ele prometeu que todos os homens que fossem para a cruzada estaria livre de todos os pecados, né? Estaria livre de todos os pecados. Então, além de ter grandes riquezas durante essa busca, né, por novas terras, então isso movimentou totalmente a população europeia, né, que foi em peso atrás disso, mas ainda não era o número suficiente. O Papa Urbano II precisava de mais gente. Para ele conseguir, ele usou uma estratégia um pouco falsa, né? Vamos dizer assim. Ele fez um sermão, reuniu novamente os cruzados e fez um sermão que ele pintava os turcos, né, como verdadeiros monstros, né? Ali é onde ele falava que os turcos matavam, estrupavam, cortavam a barriga das mulheres cristãs, né? E ele fazia muitas monstruosidades, por isso eles precisavam ser detidos. E o homem que fosse para essa cruzada e conseguisse matar esses homens, esses turcos, eles estariam livres dos pecados e teriam um lugar no céu. Mediante a essa palestra, mediante a esse sermão, ele conseguiu movimentar então o grande número de soldados que ele queria. E assim foi, né? Ele conseguiu. No ano de 1092, a cruzada começou então a caminhar rumo ao Oriente Médio. Mas galera, enquanto a cruzada começava a sair então para o Oriente Médio, atrás dessas batalhas, aconteceu uns negócios interessantes. Eles estavam com sede de sangue, né? Eles tinham sede de sangue. E eles tinham liberdade de matar todo tipo de herege. E para eles, todo mundo era herege, né? Não só os muçulmanos, eles entravam nas mesquitas, arrastavam as pessoas para fora, matavam, estrucidavam e levava todos os bens que aquelas pessoas tinham, né? Além de fazer isso aí, eles saqueavam, enfim, eles na verdade estavam saciando a vontade de sangue deles, né? Porque a ordem era ficar rico e nessa caminhada, e eles matando, eles não estavam pecando, de acordo com o pensamento deles, né? Então começou então essa luta. Eles chegando então às muralhas ou aos portões do imperador Aleixo I, né? Quando eles chegaram então na cidade bizantina, eles fizeram o quê? Eles foram chegando levas e mais levas. Todos os dias chegava milhares e milhares, né? E isso deixou o imperador Aleixo apavorado, porque o imperador sabia exatamente que se os cruzados quisessem dominar a cidade, eles dominavam tranquilo. Não ia ter muito esforço, porque era muita gente, né? Que ele não gostou, porque ele tinha pedido para o Papa Urbano apenas 300 soldados e não 60 mil soldados, né? E veja bem, isso é interessante, porque o imperador Aleixo I também era um grande estrategista de guerra, de batalhas. Ele tinha uma mentalidade também muito aberta, a mentalidade em leque, né? Que ele conseguia ver vários pontos, tudo ao mesmo tempo, né? Para benefício próprio. E o que ele fez? Ele convidou os líderes cruzados para poder estar entrando dentro do palácio, e os cruzados entraram. E nessa reunião, ele fez com que os líderes cruzados prometessem para ele que toda a terra conquistada pelos cruzados voltaria novamente para a mão do imperador, né? Voltaria de novo para o domínio bizâncio. E eles prometeram. Só que os líderes cruzados tinham em mente uma coisa.
Eles acreditavam assim: toda cidade que nós conquistarmos, nós vamos fazer o saque, tirar os benefícios, né? Os metais preciosos, né? As pedras, e devolver a cidade arrasada para o imperador Aleixo. Só que o imperador Aleixo também tinha a visão dele. Beleza. Então, os cruzados foram novamente encaminhados para Jerusalém. E só que no meio desse caminho, a primeira cidade encontrada foi a cidade de Niceia. E a cidade de Niceia, ela era uma cidade interessante. Ela tinha, de um lado, a cerca dela era água, né, não dava para entrar por ali, apenas por barco. E do outro lado, a muralha muito alta e extensa. Então não dava para você não dava para ter acesso a esta cidade, né? E junto dos cruzados ali estavam parte do exército bizantino, estava junto com eles, partes do exército bizantino, não todo. Por quê? Porque fazia parte de uma estratégia do imperador Aleixo. Ali embaixo, na muralha, não dava para poder entrar, porque a muralha era a seguinte: era um morro assim bem íngreme, né? Bem íngreme, não dava para subir, dava até para subir, mas só que com dificuldade. Chegava no top dele, ele tinha uma plataforma, né? De poucos metros, coisa de 4, 5 metros. Após essa plataforma subia então novamente uma outra parede, né? Que era a muralha, que ia mais 9 metros ou 10 metros para cima. Então, condições: a pessoa não conseguia subir, e se conseguisse subir, não conseguia fazer a escala. Por quê? Porque na muralha, ela existia, de cada 10 metros, 15 metros, existia um tipo de uma coluna redonda, onde os soldados podiam ver, proteger a muralha de todas as formas. Então era bem planejada aquela muralha. E os cruzados não conseguiram entrar por ali. Porém, o imperador Aleixo, montando então a sua estratégia de guerra, enviou pelo rio, por água, o restante dos seus soldados, que conseguiram entrar dentro da cidade e conquistou a cidade e retirou então as bandeiras de Niceia e hasteou a bandeira bizantina. Quando os cruzados viram a bandeira bizantina tremulando ao vento, eles sabiam que tinha sido traído pelo imperador Aleixo. Ali eles conseguiram desanimar por completo a cruzada, né? Inclusive, eles pegaram e continuaram para frente, e deixando então Niceia para o imperador Aleixo sem levar um centavo. É aquilo que eles queriam, né? Que eles queriam fazer o saque, né? E para depois devolver a cidade para o imperador Aleixo. O imperador Aleixo queria tudo, então enganou os cruzados, que mais para frente você vai ver que essa atitude do imperador Aleixo vai ser ruim para ele, porque ele vai ter prejuízos para frente, tá? Então é isso aí, gente. Conforme eu disse, eu ia trazer a turma até a conquista de Niceia, porque é uma aula cansativa se você for levar até o final. Beleza? Vamos fazer então uma recapitulação, então, né? Nessa recapitulação, nós estamos falando, por exemplo, de um imperador, nós estamos falando de um papa. Um imperador bizantino, e é o imperador Aleixo I. O papa que nós estamos falando é o Papa Urbano II, né? O Papa Urbano II. É bom também lembrar que o Papa Urbano II foi empossado, né, como Papa no ano de 1088, tá? E a primeira cruzada ela teve partida no ano de 1092, tá? Ela começou literalmente, tá? 1092. Os seugitas, né, que são os turcos recém-convertidos ao Islã, né, eles eram homens de muita batalha, né, conquistou grandes territórios, Síria, Palestina, né, se apossaram de Jerusalém, né,
Então toda aquela região ali foi conquistada por eles, inclusive eles não conquistaram só realmente aquele território, mas foram muito mais, né? Mas para você ter uma ideia, eram homens de grande batalha. Tá? A gente confunde, por exemplo, os sauditas com os muçulmanos, né? Os muçulmanos árabes, né? Sempre lembrando que todo muçulmano é árabe e nem todo árabe é muçulmano, né? Isso aí é uma coisa, bom guardar esse pensamento, beleza, gente? Galera, um abraço, obrigado por vocês terem ficado comigo até agora, né? E se você puder, dá um joinha aí embaixo. Se você tiver alguma crítica, ela é importante, porque através da crítica existe crescimento. Beleza, gente? Então eu fico aguardando vocês até o próximo vídeo e até mais. Então.